que é melhor, um HD ou um SSD? Aliás, qual a diferença entre os dois? Você está com dúvida, está precisando de uma ajuda para escolher? Então se liga que eu vou falar nisso agora. E se eu te perguntar o que é melhor? Um carro de Fórmula 1 ou um carro de passeio? Aí a pergunta fica meio estranha, né? Eu poderia ir para o supermercado com um carro de Fórmula 1, só que ia ficar difícil eu voltar para casa com as compras sem um porta-mala. E eu poderia entrar numa corrida com um carro de passeio, só que provavelmente eu não iria ganhar o campeonato. Entendeu onde que eu estou querendo chegar? A função básica é a mesma. Ambos são veículos de transporte que te levam do ponto A para o ponto B. Só que como foram desenvolvidos para finalidades tão diferentes, é impossível declarar um vencedor. E é por esse ângulo que vamos seguir nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de um HD para um SSD, mas o que vai te ajudar mais a determinar a sua escolha é a utilização. Para que, em qual circunstância você vai utilizar esse dispositivo de armazenamento. Vamos começar pelo HDD. O próprio nome já diz muito, Hard Disk Drive, ou unidade de disco rígido em português. Ele possui um disco de vidro ou alumínio, coberto com uma camada microscópica de um material magnético, geralmente cobalto. E é nele que toda a informação fica armazenada. Ele possui também um braço mecânico que movimenta a cabeça de leitura e escrita na superfície do disco. Possui também um chip controlador e uma memória cache de alta velocidade. Existem formatos de 2,5 e 3,5 polegadas e eles podem ser encontrados em notebooks, desktops ou até no mundo corporativo, em servidores de bancos de dados e também em sistemas de vigilância, ou até mesmo separadamente em um case pequeno no formato de um HD externo portátil. O primeiro HD foi criado pela IBM lá em 1900 e bolinha e a capacidade máxima dele era de 5 MB. Só para você ter uma ideia, hoje são praticamente 2 fotos que você tira com o seu celular. Mas essa tecnologia está longe de ser ultrapassada. Hoje a gente já encontra HD com mais de 16 TB de capacidade de armazenamento, 3 milhões de vezes maior do que aquele primeiro HD, e os fabricantes continuam a aprimorar essa tecnologia, aumentando a densidade dos discos. Ou seja, a gente ainda vai ver HD com muito mais capacidade. Pontos fortes de um HD. Melhor relação custo por gigabyte, ou seja, você consegue comprar maior capacidade de armazenamento gastando menos. Compatibilidade. Os HDs de uso doméstico, eles utilizam um conector de padrão SATA. Esse conector já existe há muito tempo na indústria e não tem previsão nenhuma de ser descartado. Ou seja, você pode reapropriar um HD de um notebook antigo, por exemplo, ou você pode ir no mercado hoje comprar um HD novinho e ficar tranquilo que no seu próximo upgrade você vai conseguir reutilizá-lo. Agora os pontos fracos. Eles derivam muito das suas partes mecânicas. O HD ele depende do giro do disco e do movimento do braço mecânico para leitura e escrita. Isso limita a sua velocidade. O HD é mais frágil contra choques. O braço mecânico ele deve sempre pairar sobre o disco, mas nunca tocar. Esse toque pode danificar ou até inutilizar completamente esse HD. Agora o SSD, também começando pelo nome, Solid State Drive, ou unidade de estado sólido. Ele é composto por chips de memória flash que armazenam as informações e por um chip controlador que organiza o tráfego de informações, leitura e escrita. Aqui a variedade de formatos é um pouco maior. Existem SSDs que usam o conector SATA, outros o conector M.2 e alguns até vão diretamente no slot PCI Express. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre cada um deles. A tecnologia do SSD já existe há mais tempo, só que ela começou a se popularizar para o usuário final por volta de 2006, quando a Samsung lançou seu SSD de 32 GB. Até hoje ela mantém posição de liderança nesse mercado. De forma geral, o SSD está evoluindo tanto em velocidade quanto em capacidade de armazenamento. E hoje é possível encontrar excelentes opções custo-benefício no mercado. Pontos fortes de um SSD. Sem medo de ser repetitivo, velocidade. Não só de leitura e escrita, mas responsividade de forma geral. Diferente de um HD,
o SSD não depende de partes mecânicas para transitar informações. Por esse motivo também, eles são mais resistentes a choques. Pontos negativos do SSD. Preço. Apesar de terem barateado muito nos últimos anos, um SSD não compete com HD em termos de preço por capacidade de armazenamento. A memória flash de um SSD ela tem um número finito de ciclos de escrita. E com o passar dos anos, a performance vai degradando até que um dia esse SSD também vai parar de funcionar. Moral da história. Ambos têm pontos fortes e pontos fracos. Então a sua escolha vai depender da finalidade. Para te ajudar, vamos para alguns exemplos. Todd, eu não tenho computador e eu estou montando meu primeiro PC Gamer. Só que a grana está curta. Compre então um SSD. Um de 240 GB, padrão SATA, é ideal para o computador de entrada. Você vai instalar o seu sistema operacional, vai colocar seus jogos para rodar e vai juntando uma grana. Mais para frente você compra um HD e migra toda a sua biblioteca de games para o HD. Todd, eu já tenho um computador. Eu só uso ele para navegar na internet, assistir vídeo no YouTube. Só que eu tenho como hobby tirar foto, gravar vídeo da minha família, dos passarinhos. Nesse caso, você aproveitaria mais investindo em um HD. Conforme eu mencionei, é nele que a gente consegue a melhor relação de custo por gigabyte. Mesmo nesses computadores que você compra montado, como Dell, Lenovo, HP, geralmente eles vêm com conectores desocupados. Basta você só comprar o HD e plugar lá. Mas cheque isso antes. Todd, eu tenho um notebook antigo que está fazendo barulho. O técnico falou para mim que pode ser problema no HD. Nesse caso, eu recomendo você substituir o seu HD por um SSD. Conforme eu mencionei, o SSD é mais resistente a choques, é ideal para um dispositivo móvel, além do ganho de desempenho. Se o técnico comentou que esse HD está comprometido, você deve evitar utilizá-lo. Faça o backup dos arquivos e deixe ele de lado. Todd, acabei de comprar um notebook novinho. Eu uso ele para trabalhar, eu sou representante de vendas, eu ando para lá e para cá com ele. Só que agora que eu vi que ele veio com HD de 1 TB e não um SSD. Nesse caso, eu também recomendo trocar o HD por um SSD pelos mesmos motivos do exemplo anterior. E com mais uns R$30, você consegue transformar o seu HD interno do notebook em um HD externo portátil, para fazer backup de alguns arquivos importantes. Bom pessoal, esse foi para passar o básico, para te ajudar a escolher entre um HD ou um SSD. Em outros vídeos eu entro em mais detalhes sobre os diferentes tipos de cada um deles. Você curtiu? Te ajudou um pouco na escolha? Então deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Tech Todd. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.